Olá, irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus. Você esteja bem, esse é meu desejo. Você que nos acompanha aí a escalada. E graças a Deus estamos avançando com a escalada. Já passamos do número 50 da escalada. Isso é bênção demais. E agradecemos a você que nos acompanha e nos incentiva a continuar. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva lá, nos ajude a divulgar. Nosso maior sonho é chegar a 1000 inscritos ali, para podermos avançar cada vez mais com a palavra de Deus. Então, se você puder compartilhar com seus amigos esse link, a escalada, se você nos assiste pelo Facebook, né, você clicou ali no Facebook, dá um curtir, bota seus comentários, e nos ajude aí a cada vez mais avançarmos e atingirmos mais e mais pessoas em nome de Jesus. Estamos aí na escalada falando sobre o Sermão do Monte, o sermão pregado por Jesus, que traz ensinamentos fabulosos, grandiosos para a nossa vida, para a nossa caminhada. E continuo falando ainda no versículo 4, a última escalada eu comecei ali, sobre o choro. Chorar faz bem. E o verso 4 do Mateus 5 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Na última escalada eu falei sobre o choro do pecado, que esse é o maior objetivo desse versículo, chorarmos quando pecamos. Mas há outras situações que nos levam ao choro. Eu quero falar de duas. Na verdade, é um pouco mais de duas, mas uma é a principal também do texto, que é sobre o Pedro, já falo sobre ele. Mas também somos chamados a chorar pela injustiça, a chorar pela situação do outro, pois é difícil para nós, como cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, olharmos a miséria desse mundo, olharmos para as pessoas sendo maltratadas, sendo limitadas nas suas necessidades. Esse tempo de pandemia foi o que mais nós encontramos. Foram pessoas sendo roubadas. E essa é a palavra certa, roubadas daquilo que são para elas, das suas necessidades, sendo tirado delas o que lhes pertence, como por exemplo a saúde. Como, por exemplo, um cuidado melhor daqueles que deveriam cuidar melhor e foram eleitos para isso, é desses que eu estou falando, para cuidar das pessoas. E nós, como cristãos, ao ver isso, precisamos chorar. Chorar por ver que a maldade desse mundo aumenta a cada momento. Chorarmos por ver o necessitado não sendo suprido. Quando olhamos para a igreja de Atos, no capítulo 2, sempre me refiro a isso, pois esse é o maior desejo nosso, é ser como aquela igreja. Eles não viam nenhum necessitado, ou melhor, eles viam o necessitado e supriam as suas necessidades. Choramos por ver aqueles que perecem, que morrem, pois foram usurpados pela corrupção, foram usurpados por um poder que é exercido de forma errada. Sabe, queridos, muitas vezes nós culpamos o diabo pela maldade. Sim, ele tem culpa, mas muitas das maldades são realizadas por pessoas que infelizmente amam mais a si mesmas do que ao próximo. E isso precisa nos fazer chorar. Mas também esse texto nos ensina o choro do arrependimento. Podemos olhar para tudo isso e fazer a nossa parte, pois quando não fazemos, precisamos chorar e nos arrependermos e fazermos. Nos arrepender por ter também desviado os olhos de Jesus. Sim, porque quando eu não consigo olhar para o próximo e chorar pela sua miséria, eu preciso chorar. Me lembro do apóstolo Pedro, lá em Mateus, capítulo 26, versos 33 a 34, diz assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, respondeu Jesus.
Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. O apóstolo Pedro está ali reunido com os outros discípulos de Jesus, e Jesus diz que ele vai ser entregue, ele vai ser preso, ele vai morrer, e que eles iam se espalhar, não iam até a prisão com Jesus, enfim. Jesus está ali narrando os seus últimos momentos com os discípulos. Em dado momento, o apóstolo Pedro diz, não, eu não. Eles aí podem negar, eles podem se afastar, eu não. E Jesus diz, Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E quando nós chegamos lá nos versos 69 a 75 de Mateus 26, Jesus já está preso e ali Pedro o acompanha e as pessoas olham e dizem, tu é um deles. Te vi andando com Jesus. Você fala igual ele. Em cada argumento, em cada momento em que Pedro é questionado, ele diz, não, eu não o conheço, eu não sei de quem vocês estão falando. Em dado momento, Pedro olha para Jesus, como está lá em Lucas 22, 61 e 62, e Jesus olha para Pedro. Pedro lembra das palavras de Jesus e sai dali chorando amargamente, como diz o texto. Sabe por que muitas vezes nós não choramos? Nós não choramos porque não olhamos para Jesus como deveríamos olhar. Muitas vezes nós não choramos porque nos esquecemos do que Ele já nos falou. Choramos porque não olhamos mais para a cruz. E por isso, muitas vezes os nossos olhos estão secos. Porque nós não choramos mais pela situação em que estamos ou pela situação que o outro está. Por isso eu quero convidar você a fazer uma oração diferente hoje. A pedir ao Senhor que você consiga olhar para este mundo, para as pessoas, para os necessitados, com os olhos de Deus, com as lentes dos olhos de Deus. Vamos orar? Ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque em todos os momentos podemos ser transformados pela Tua Palavra, podemos ser transformados pelo Teu Santo Espírito, e nesse momento pedimos ao Senhor que o Senhor nos transforme a nossa visão, o nosso olhar, para que possamos olhar, Senhor, para as pessoas com os Teus olhos, olharmos, ó Deus, com a visão do Senhor. Nos ensine, ó Pai, a olhar o necessitado e não somente a compadecer, mas nos dê também condições de suprir essa necessidade. Que possamos chorar, ó Deus, pelas injustiças, pelo aquele que é usurpado por causa de uma corrupção, de uma negação. Nos ensine, Senhor, a chorar de arrependimento, por desviarmos os olhos da cruz, desviarmos os olhos do Senhor, desviarmos os nossos ouvidos daquilo que o Senhor já falou para nós. E que esse choro, Deus, não seja simplesmente um choro emocional, mas um choro de transformação. É assim que eu oro e peço em nome daquele que vive, que nos ensina e nos transforma, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, querido, querida, e até uma próxima escalada em nome de Jesus. Tchau!